Então, nossa saudação aqui a todos. Hoje, então, o nosso vídeo aqui da quinta-feira, tá? Hoje o senhor trouxe um tema aqui bem interessante. Algo que Jesus falou, né? Jesus falou é o título dessa mensagem de hoje. O título é, então, A Planta que o Pai não plantou. A planta que o Pai não plantou. Vamos ver hoje, né, o que Jesus quis dizer quando falou, né, que a planta que o Pai não plantou. E no final ele diz, será arrancada, né? Amém? Está chegando mais uma irmã aqui, irmã Elizabeth. Bem-vinda, irmã. Irmã Elizabeth está entrando aqui na live também. E então, hoje a nossa live, então, da quinta-feira, vamos começar, então, fazendo uma leitura. É o livro de Mateus, capítulo 15. Vamos ler do 13 ao 20. Mateus 15, do 13 ao 20, né? Que fala assim: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém, irmãos? Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois vamos começar, então, com um outro vídeo. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te entronizar, Senhor, nesse lugar, Senhor, nessa live, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te pedir, ó Senhor Jesus, que tu venha, Senhor, estar operando, limpando, curando, libertando, Senhor, cada um, Senhor, que entrar, Senhor, hoje nessa live, Senhor, em nome de Jesus, ou após, Senhor, que tu venha, Senhor, estar operando, Senhor, que tu venha estar purificando, Senhor, do nosso ser, a nossa alma, Senhor, renova a nossa mente, Senhor, transforma, Senhor, todo o nosso interior, Senhor, substitui a natureza velha e caída, Senhor, pela nova natureza, Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Não vos enganeis, de Deus não se zombar, pois aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zombar, pois aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. O que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de obedecer, e não nos cansemos de andar no Espírito, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, colheremos
a vida e não nos cansemos de obedecer, e não nos cansemos de andar no Espírito, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, colheremos a vida, colheremos a vida. Esse próximo louvor fala sobre a cruz operar em cada um de nós e os efeitos que ela realiza em cada um de nós. Quando nós permitirmos a operação de Cristo no nosso coração, aí reflete aquilo que é o próprio Cristo, que é o amor, que é o ser perdoador. Em nome de Jesus nós possamos ter essa realidade de que quando a cruz opera em nós, nós somos capazes de amar e perdoar. Em nome de Jesus. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida.
para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida, para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Amém. Vamos ler esta palavra de Mateus 15, 19 a 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? São estas coisas que contaminam o homem. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, aqueles irmãos que têm mania de limpeza, não precisa exagerar tanto, né? Basta o suficiente, né? Tem gente que vai lavar as mãos, pega água sanitária, pega álcool, pega sabonete, pega sabão líquido e fica lavando uma, duas, até o cotovelo, às vezes vai até a axila, né? Lavando, que não quer se contaminar. Deus o livre, ele quer tudo limpinho, ele quer tudo super, super limpo, né? Não adianta se preocupar com isso, irmão. Isso é um exagero. Ninguém procede assim nos hábitos de higiene, né? Isso aí já é um desequilíbrio. Então, na verdade, o que nós precisamos é fazer só o necessário a nível natural. Como disse Jesus para Marta e Maria, poucas coisas são necessárias, naturalmente. Poucas coisas. Mas tem uma coisa que é muito importante. E a melhor parte é limpar o coração. Que lá não adianta água sanitária, não adianta álcool, não adianta sabonete líquido, nem detergente, não adianta. Lá você tem que utilizar o espírito, a vida que está nessa palavra. Você vai ter que reconhecer a autoridade do teu Salvador. Você vai ter que obedecer e seguir o que ele diz, para o teu coração ficar alvejado. Amém? Isso aqui é uma pureza, isso aqui é uma limpeza no teu coração. Porque o que contamina o homem é o que sai de dentro do homem. Então veja bem, se aqui diz que todas aquelas porcarias todas, aquelas trevas, aquelas impurezas que foram citadas todas aqui, estão dentro de mim e de você. Por exemplo, a preguiça está dentro de mim, está dentro de você. Se há preguiça, né? Se você não foi liberto. A amargura, o ressentimento, o medo, a insegurança, os ciúmes, a inveja, o desequilíbrio, a falta de controle, de temperamento, o orgulho, a rebelião. Essas coisas todas que são ruins, né? Eu nem vou falar nos pecados de mão, porque geralmente o crente tem vontade, mas não faz. Ele se segura por causa do temor do Senhor, já tem temor suficiente do Senhor para brecar essas coisas. Então, aqui diz que é lá dentro, o que contamina o homem são essas coisas, ele está lá dentro. Então, se estão lá dentro, quem é que está lá dentro? Deixa eu ver. Tem um demônio Tem demônio de incredulidade, tem demônio de preguiça, tem demônio de religião, tem demônio de soberba da vida, tem demônio de orgulho, tem de medo, de amargura, de ressentimento, de ciúmes, de inveja, de mania de grandeza, tudo está lá dentro, esses demônios.
Tem demônio de obstinação. O que é obstinação? É culto a ídolos do lar. A pessoa só age, só vive com hábitos, costumes e tradições de obedecer coisas aprendidas no passado antes de conhecer Cristo. Então ela não muda, ela é esquemática demais. Ela não muda nada, irmão. Porque ela aprendeu aquela filosofia, né, que a gente fala aqui, de obstinação, é aquela que não quer mudar, mesmo que Cristo esteja falando que ele tem liberdade de mover, demover, fazer o ir, voltar, parar, ir para o lado, para a direita, para a esquerda. Mesmo sabendo que o Espírito sopra, aquela pessoa não quer saber. Ela age nos métodos, hábitos, maneiras, tradições, costumes humanos. E aquilo, ela barra o Espírito e não aceita nada diferente. Esses demônios estão dentro. Isso contamina ela e contamina os outros também. Não sei se os irmãos repararam isso. E onde é que estão esses demônios? Eles estão morando na carne. Mas o poder energético maligno deles chega até a nossa mente para fazer dobrar eu e você fazer as coisas que eles querem. E se endurecer para a verdade que já conhecemos. Então, esses demônios vêm na minha mente e dizem assim, não, tu não vai obedecer o teu Salvador, o teu Senhor de jeito nenhum. Tu vai continuar como eu te fiz, desde o ventre materno. Tu vai ser assim, tu te endurece, tu resiste, tu não obedece. Porque assim que é o certo, assim que eu quero você. E a pessoa acaba cedendo para a carne. Acaba cedendo para a carne. Porque Deus não pode contar com ela para obedecer os princípios. Porque ela tem aprendizados naturais, costumes naturais, tradições naturais, e ela não se deixa usar pelo Espírito. Novidade nem pensar. Isso é obstinação. Ela está cultuando demônios da carne. Ela presta culto para demônios na carne. Porque os demônios é que usam e utilizam ela a maior parte do dia, às vezes. E é por isso que lá está escrito que a obstinação é culto a ídolos do lar, em 1 Samuel 15. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem. O obedecer é melhor do que sacrificar. Lembram daquela passagem? O que Deus se agrada é que a gente obedeça a sua verdade. Então é ser leve para o vento do Espírito. Isso é limpar o coração, isso é purificar o coração. Obedecer. Amém? Veja bem. Por que as trevas me usam? Quando eu brigo com os irmãos, quando eu julgo os irmãos, quando eu falo mal dos irmãos, quando eu não quero comunhão com os irmãos, quando eu não obedeço aos seus preceitos, quando eu não respeito as autoridades, né? Por exemplo, tem muita gente antiga na igreja que não aprendeu a obedecer à autoridade. A maior parte dos irmãos não sabe obedecer à autoridade, eles pensam que sabem. Às vezes eles respeitam pessoas porque sabem mais que ele a palavra, porque tem uma condição de agrado, de afeto para com ele, então eles se submetem àquelas pessoas, mas aquilo não é uma submissão genuína, que vem do Espírito, que não precisa esforço, que não precisa trabalho, aquilo é um esforço humano, para ter uma conduta diante daquela pessoa. Mas fora da presença daquela pessoa, ele não esquece tudo. Porque a submissão, ela não é só quando eu estou presente diante das autoridades, ela é quando eu estou longe das autoridades o maior tempo, é lá que ela tem que acontecer. Então você pega aí crente de 15 anos, não sabe obedecer ninguém, ele acha que é aperfeiçoado, ele tem um engano, entende? Ele não obedece nenhuma autoridade, não importa, mas ele diz, eu obedeço, eu sou submisso, graças a Deus. Mas se você vai analisar a situação segundo a palavra, ele não obedece também. Ele não sabe o que é submissão na verdade. Ele nunca experimentou isso. Porque a submissão é uma
um estado de comportamento de uma vida que está em você. É um fluir de uma coisa que habita e domina você, que é um novo homem. Ele precisa estar no governo da tua alma para fluir submissão. Então, quando os irmãos mandam um versículo sobre rebelião, sobre tem que obedecer, tem que ser submisso, aquilo tudo é legalismo. Aquilo não é genuíno. Ele dá conselho para todo mundo, mas ele não obedece. Nada. Nada. Ele despreza as autoridades, ele burla todas as coisas, manipula tudo, ele não obedece. E se acha espiritual e se acha no direito de dar conselho para todos, para te ver o engano, a cegueira o estado que Satanás deixa os crentes. Eles acham que estão no Espírito e pode dar conselho. Né? Ele até diz assim, vamos arrumar essa igreja agora, eu vou dar umas versiculadas agora aqui em vocês. Né? Mas ele, se tivesse no Espírito, ele não mandava aqueles versículos. Entende? Não mandava. Ele faria outra coisa. Ele ia dar o exemplo do que é a submissão. Porque mandar versículo qualquer um pode mandar, até o ímpio. É só folhear a Bíblia que o ímpio gostou desse, manda lá. Isso aí qualquer um manda. Agora, pregar testemunhando, que é o que Deus quer, isso não tem. Então nós temos que purificar o nosso coração, porque o que está contaminando é o que está morando dentro de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, lá no Calvário, morreu e depois ressuscitou. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu não sei por que nós estamos tardando tanto para pegar o veredito do Calvário e aplicar em nós. E não nos outros. Aplicar em nós. E não nos outros. Não sei por que está demorando. Porque eu pego aquilo que aconteceu no Calvário e quero que os outros façam, mas eu não faço. E outra, se todas as pessoas fossem chamadas para o ministério da palavra, eles estavam fazendo em nome do Senhor aquilo, mas nem todos foram chamados para dar regra para todo mundo, né? O Senhor tem quem pregue na igreja, tem quem observa as coisas, tem quem evangeliza, tem quem ensina, tudo tem as suas tarefas. Né? Então, quem é o oficial da pasta da palavra, ele geralmente, tudo que ele prega, nem tudo ele está aperfeiçoado, porque ele está num ofício. Mas muito que ele prega, ele já conseguiu, talvez. Porque senão Deus já tinha arrancado ele do ministério. Então é sinal que ele agrada o Senhor e que a palavra que ele está recebendo está sendo útil para agradar a Deus com a conduta que está fluindo. Porque quando Deus não se agrada de um pregador, de um mestre, de um evangelista, ele arranca dali. Ele não precisa de homem para arrancar ninguém dali. Deus arranca. Porque ninguém vai ficar na pasta oficial de Deus sendo um mau obreiro, entende? Deus não deixa maus obreiros ficarem ali. Eles saem. Então o Senhor está dizendo aqui que se todas essas coisas ruins citadas saem de dentro de mim, então a bicharada está aqui na minha alma. A coisa ruim está aqui. Está exercendo domínio sobre mim e o meu coração é para Cristo dominar, não é para as trevas me dominar. Um espírito de rebelião se aloja na mente de um crente, faz ele valorizar o conhecimento, e o conhecimento alimenta ele, achando que ele é espiritual, por engano. E aí o Satanás mantém aqueles crentes muitos anos na vida, enganado, achando que
estão aperfeiçoados na submissão. Oh, glória! Eu, graças a Deus que eu sei obedecer às autoridades. Não sabe. Se soubesse, não estariam falando assim. Quem é submisso não precisa falar. Ele é modelo no corpo de Cristo. Ele é modelo. Amém? Porque o Senhor chamou a gente para testemunha. Testemunha quer dizer, tem alguém governando o teu pensamento, tem alguém gerando sentimentos, tem alguém dando uma expressão através de você, que é Cristo. Então, isso aí tu não faz esforço, porque o teu comando está todo na nova natureza. E não vai falar, porque não há necessidade de falar, se o teu estado já mostra isso. Se eu falo é porque eu não sou. Aqui em casa quem manda sou eu. O dia que eu disser isso, eu já não mando mais aqui. Amém? A verdade é essa. Porque eu não preciso dizer isso. E todas as vezes que eu já falei isso no passado, me arrependi muito, porque eu vi o meu estado desqualificado para ser autoridade. Então, muitas coisas a gente aprende com o Senhor com o passar dos anos. Amém? E outra coisa, a autoridade não se impõe com doutrinas mortas. A autoridade, quando uma pessoa tem o fluir de Deus, tem autoridade. Então, as pessoas são conquistadas e elas se decidem a obedecer. Mas os rebeldes não conseguem isso, porque não se libertaram dos espíritos que dominam ainda eles. Amém? Então eu queria deixar mais um versículo com os irmãos, mas não vou ler, que é Provérbios 23:7, para complementar o que nós falamos aqui, e para você refletir agora, irmão. Vai, dobra o teu joelho hoje ainda. Dobra o teu joelho, porque é impossível que tu não está exposto, como eu também posso estar aqui. É impossível. Amém? Só se você está com a consciência toda cauterizada. Aí tem que jejuar muito. Se não te pegou hoje, passa a jejuar. Só se tu é muito novo na fé. Aí tu tem toda a longanimidade e a graça de Deus por aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Então, vamos procurar continuar aqui meditando nessa palavra, extrair mais sabedoria, né? Que o Senhor Jesus liberou aqui nessas passagens. Nessa passagem aqui, que é relatada por Mateus e Marcos, dois evangelistas. Aqui em Marcos o título diz assim: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem, né? Jesus, então, nessa passagem falou de mistérios que tem no coração do homem, ao mesmo tempo que ele exortava, mostrava as coisas erradas que estavam ali, né? O jeito de adorar a Deus. Então, tem muita coisa aqui que a gente pode extrair aqui como sabedoria do alto, né? Para nós, para a nossa vida espiritual e também para nós poder olhar para a mensagem e fazer também o diagnóstico do nosso coração. Aqui ele falou do coração do homem, né? Os problemas que tem no coração do homem. Mas vamos ver agora, então, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, começar lendo aqui do 2 ao 7. Marcos 7, do 2 ao 7. Então, Jesus falando aqui. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Né? Vamos parar um pouquinho aqui. Então, na verdade, era uma questão de higiene das mãos. Né? Era um ritual que os anciãos tinham criado. Né? Então, na sequência, vamos ver aqui agora. Eles vão detalhar isso aí. Vamos ver agora o versículo 4 aqui. Isso era quando voltavam da praça, né? Não comem
sem se aspergirem. Então, eles tinham um ritual de purificação, né? E há muitas coisas que receberam para observar, que foi criado por eles, é um preceito que eles criaram, os anciãos, né? Então, tudo era algo que eles tinham criado, né? Então, quando voltavam da praça, eles não comiam sem se aspergirem, né? Era um ritual de purificação que eles falavam ali. Eles pegavam a lei de Deus e, em cima da lei, criavam algo, né, deles. Não era algo que realmente tivesse lá na lei. Então, e há muitas coisas que receberam para observar, né, como a lavagem de copos, olha o que tinha aqui, jarros e vasos de metal, inclusive das camas, né? Olha como é que era a coisa, né? Então, eles criaram vários procedimentos de purificação quando eles voltavam da rua, né? Então, era algo que eles tinham criado. Não era uma questão de lavar a mão, não lavar a mão, né? Tinha algo, ia mais além disso, né? Mas vamos ver os 5 ali. Ó. Interpelaram os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição, olha aqui, né? Dos anciãos, mas comem sem as mãos por lavar? Quer dizer, não era uma questão de lavar a mão, né? Eles não estavam andando, os discípulos, de conformidade com a tradição dos anciãos, os costumes, os rituais que os anciãos tinham criados, né? Era algo tremendamente religioso. Sabe que a religião é o homem querendo praticar, né, se aproximar de Deus, chegar a Deus do jeito dele. Ele usa a criatividade, né? Misericórdia, né? Mas vamos ver o versículo 6 agora. Aí Jesus respondeu-lhes, Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha só. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Aqui ele estava expondo, né? Expondo os fariseus ali e os escribas. Jesus sempre procurava expor o que tinha no coração deles, né? Não era uma questão de Jesus estar xingando, né? Ele estava expondo o coração deles, né? Estão me honrando com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Era só falácia, né? Eles não tinham assim, um coração sincero de amor a Deus e a Cristo. Amém? O versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Então, todos esses rituais tinham sido criados por homens, não vinha de Deus, não era a lei de Deus. Eles pegavam a lei de Deus e criavam, né, um adendo ali, eles criavam em cima daquilo ali, né? Então, tinha aqui, então, tradição dos anciãos, ora, as tradições humanas, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que buscar o que é de Deus, né? E, então, doutrinas, preceitos humanos, né? Vamos ver agora o 14 e o 15, né? Agora Jesus fala, então, para as multidões. Olha como Jesus falava de uma hora diferente aqui, né? Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, né? Mas ele também queria falar com a multidão. A multidão era aqueles que apareciam ali, se aglomeravam, mas não buscavam Jesus, né? Não pagavam preço, né? Isso Deus quer de nós, nós não podemos agir como multidão, né? Nós temos que agir como discípulo. Então, convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei, nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então, Jesus estava falando de coisas espirituais, ele não falou de coisa natural aqui, né? Ele diz que o problema do homem não era uma coisa externa, era interno, o problema do homem estava dentro dele, né? Jesus estava revelando mistérios do coração do homem. Amém? Mas ele parou por aí, né? Ele falou com a multidão. Então, vamos ver aqui a sequência, quando ele vai falar com os discípulos. É o mesmo Marcos 7, vamos ver do 18, agora 18 ao 23, né? Aqui ele vai falar com os discípulos. Os discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas deles, que pagavam preço de estar junto com Jesus, né? Eles tinham intimidade com ele. E a esses Jesus revelava as coisas com clareza. Amém? Então a gente tem que ter também
a revelação disso. Se eu quero que o Senhor se revele para mim, né, eu tenho que pagar um preço. Eu não posso agir como uma multidão, né? O que Jesus falou, então, para os discípulos, né? Então, ele disse, assim vós também não entendeis? Quer dizer, vocês não entendem, vocês que estão junto de mim sempre, né? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Né? Ele estava falando dos mistérios aqui, do problema da natureza caída que estava no homem, que tinha entrado no homem lá no Éden, né? Ó, o versículo 19. Porque não lhe entra no coração, né? Mas no ventre. Quer dizer, a comida vai entrar no ventre, na barriga, no corpo, né? E sai por lugar escuro. Então, o que Jesus revelou aqui? Que o problema do homem estava no coração do homem. Ali que estava o problema. Ali que o homem precisava ser restaurado, ser limpo. Ali que precisava ser purificado. Não era questão de coisa externa, né? De asepsia, de limpeza, de mão, né? De lavagem. Eles tinham os rituais deles lá que não serviam para nada. E o problema não estava no corpo, né? Mas estava dentro do homem, no coração do homem, na profundidade dentro do coração do homem. Né? Vamos ver o 20, então, ele dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, né? O que sai quer dizer que está dentro, o que sai é o que está dentro, né? O que tem no coração dele. Ó, 21 agora, então, porque de dentro do coração dos homens, então aqui a revelação de Jesus, né? É que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, aí é o 22, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. O que Jesus estava falando aqui, né? As obras da carne. Aqui estava a natureza que entrou no homem, lá no Éden, quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu Deus, quando ele escolheu por obedecer Satanás, né? Entrou a natureza caída, quer dizer, o coração do homem está cheio de, como o irmão falou ali, demônios, né? São as energias das trevas. Tudo isso aqui são energia das trevas. Então, nota como Jesus ministrava aqui os problemas humanos. E onde é que estavam esses problemas? Estava dentro do homem, no coração do homem. Então, o tratamento tinha que ser dentro do homem. As emoções, o coração envolve emoções, né? Mente, vontade, as emoções, junto com a consciência. Esse é o coração do homem, né? Vamos ver o 23, então. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, né? Então, o problema, Jesus dizia assim, olha, o problema de vocês está dentro de vocês, né? Ele revelava para eles aqui, vocês têm um problema, está dentro de vocês, tem que resolver o que está dentro de vocês, né? Amém? Por que Jesus, então, morreu, ressuscitou, veio o Espírito Santo, né? Porque hoje, através do Espírito Santo, da habitação do Espírito, é através dali que Deus resolve os nossos problemas, né? Que entrou uma natureza caída no homem, né? O que Jesus fez? Entra a natureza divina através de Jesus Cristo, né? E é ali que vai resolver o problema, a natureza divina. Ele tinha entrado da serpente, né? Ele tinha sido picado pela serpente, que a natureza caída. Está tudo isso aí que Jesus falou, né? Mas hoje nós aceitamos Jesus, Senhor e Salvador. Eu recebo Jesus, o antídoto para todas essas coisas aqui que são malignas, né? Amém? Então, tudo que os fariseus, os saduceus faziam, o que era? Religião, ritual humano, né? Era preceito de homem, né? Tradição, coisas humanas. Isso não resolve os problemas, os nossos problemas, né? Quem pode resolver o nosso problema é o próprio Deus, é Cristo. Por isso que a importância, isso tem sido falado bastante, a gente lê a palavra, meditar na palavra, né? Hoje eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, se o problema está dentro, a solução começa de dentro para fora, né? É de dentro para fora. E eles ali, os fariseus, os saduceus, eles pegaram a lei de Deus e encheram de rituais, né? Criaram regras,
e eles achavam que eram corretos, que eles cumpriam a lei, e eles só faziam bobagem. Jesus ali chamou eles de hipócritas, não era querendo ofender eles, né, mas revelando para eles, vocês são hipócritas. Eu olho para vocês, só vejo hipocrisias. Tem uma passagem que ele chamou eles de túmulos caiados, né? Amém? Vamos ver aqui, então, tem outra passagem que Jesus falou para eles, que revela o lado religioso deles, né? Mateus 23, vamos ver o Mateus 23, vamos ler o 2 e o 3. Aqui, tu lê toda essa passagem aqui, tu vê que Jesus revelou o que é a religião. Mateus 23. Mateus, vamos ler a partir do 2, né? Ó, ele falou de multidões e discípulos. Ó. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles eram representantes de Deus na época. Escriba e fariseu tinham se assentado na cadeira de Moisés. Eles, aqueles que estavam no templo. Jesus tinha vindo para eles, né? Amém? E Jesus só encontrou a religião. Então, quando Jesus censurava eles, Jesus queria que eles acordassem, que eles fossem libertos, que eles pudessem identificar Jesus, né? E aqui, então, ele mostra a hipocrisia que tinha na religião, né? Ó, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E olha o versículo 3 aqui, é importante. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Tudo que eles falavam, que eles pregavam, né? Que era da palavra, lógico, né? Tudo que eles falavam e pregavam. Então, Jesus diz assim, fazei e guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, né? Então, olha que o problema deles, dos religiosos, né? Eles dizem e não fazem, né? Eles conheciam a palavra, mas não praticavam. Por isso que Jesus chamou de hipócrita, né? Então, como eu tenho que ter cuidado, eu conheço a palavra, né? Se eu conhecer e não praticar, o que eu estou sendo? Estou sendo hipócrita, né? Eu estou me comparando a um fariseu, né? A um escriba e um fariseu. Eles agiam assim. Isso aqui é o espelho da religião. É baseado em rituais, né? É rituais, é pregação sem vida, é pregação sem prática, né? Jesus, a tristeza que Jesus tinha aqui, né? Se tu vai ler tudo isso aqui, tu vê como ele relatou, expôs tudo que tinha ali, a miséria que tinha ali, os enganos que eles tinham. E o objetivo de Jesus era que eles acordassem. Amém? Mas o que Jesus quer? Vamos ver agora outra passagem aqui, para não se alongar muito. João 4, 23. João 4. Vamos para João agora. Aqui Jesus falou, então, algo que, como é que Deus quer? O que ele quer de nós hoje, né? Amém? Ó, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, olha aqui. Então, Jesus quer verdadeiros adoradores, né? Amém? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, né? Então, é que ele revelava para essa mulher ali, né? Que o que Deus quer de nós hoje é uma adoração que vem em espírito, né? Que Deus é espírito. Então, eu tenho que contatar Deus, que eu contato Deus através do espírito. E em verdade, o que é a verdade? Realidade, em prática, em testemunho, né? Não é aquilo que Jesus via ali, tanto se entristecia, né? Então, Jesus falou o quê? A planta que meu pai não plantou será arrancada. Tudo aquilo que não era do pai será arrancado. Então, o que não era do pai? Tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que vem das trevas, né? Que não é do Senhor, aquilo deve ser arrancado. Então, aos poucos, o Senhor vai retirando isso de nós, vai nos libertando. Aí envolve o processo de libertação, né? É um processo de libertação. Sai a natureza caída, né? E, ao mesmo tempo, vai entrando a nova natureza divina, que vem de Deus, né? Elas não ocupam o mesmo espaço. Para entrar uma tem que ser a outra, né? Elas não se dão, né? São totalmente opostas. Então, à medida que vai saindo o que é trevas, vai entrando o que é luz. Amém, meus irmãos? E então, passar para a Nora também compartilhar um pouco com a gente em cima dessa mensagem, né? Amém. Então, vamos continuar, né? Vamos abrir também em Mateus 23, do 25 ao 28.
Então, aqui Jesus está exortando novamente os escribas e os fariseus, né? Aqui ele mostra que a preocupação dos fariseus não era com o interior do homem, com limpar o coração do homem, mas com o exterior, com prática de mandamentos, com prática de regras, prática de rituais, né? Para dar uma aparência de santidade. Então, ele diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles pregavam, mas eles não praticavam aquilo que eles pregavam, né? Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então, aqui eles tinham pecados, né, de lascívia e de temperamento, né? Então, tinha coisas que eles não praticavam. Então, ele estava criticando por eles se preocuparem com o aspecto exterior, lavar várias vezes mão, prato, copo, as camas, né? Praticar vários rituais, mas não se preocupavam com o coração do homem. Estava cheio de pecado, né? Cheio de iniquidade. Versículo 26. Diz assim, fariseu cego. Então, tu não está enxergando a realidade. Ele estava mostrando que eles estavam fora da realidade. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, não adianta eu me preocupar em limpar roupa, cama, copo, prato, se o meu coração está sujo, está cheio de maus pensamentos, de julgamento, crítica, amargura, rejeição, ansiedade, justiça própria, né? O interior não estava limpo. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele chamou eles de novo de hipócritas, né? Porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Então, dentro deles havia muito julgamento, muita crítica, muitos... Eles tinham várias coisas que eles não praticavam. Então, eles estavam cheios de morte, cheios de imundícia, né? Eles praticavam também a avareza, eles roubavam as viúvas, eles faziam várias coisas aqui, né? Que Jesus, né, fala na palavra, mas faziam... Aí eles não praticavam a palavra, na hora da prática, eles não praticavam. O versículo 28 diz assim, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Eles tinham aparência de justiça e santidade, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, né? Uma das ocasiões em que isso ficou bem evidente foi quando eles queriam apedrejar a mulher adúltera, né? Então, quando eles queriam julgar aquela mulher e matar ela a pedrada. Mas quando Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, eles largaram as pedras. Por quê? Porque eles reconheceram que eles não eram sem pecado. Eles estavam cheios de pecado. Então, eles não tinham condições de atirar a pedra, né? Então, eles pareciam justos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia, de fingimento, né? E de iniquidade, né? Porque a natureza do homem é iníqua, é caída, né? Então, nós não podemos julgar os outros, porque a natureza caída está dentro de nós também. Então, nenhum de nós, o único capaz de julgar é Cristo. Amém? Então, a gente tem que reconhecer isso, né? Então, aqui mostra que nós precisamos, né, confessar diante de Deus os nossos pecados, as nossas iniquidades, né? E estar sempre lavando o nosso coração, renovando a nossa mente diariamente pela palavra, porque a palavra, como foi dito aqui, né,
ela não veio para acusar, ela veio para mostrar o nosso interior, para que a gente venha confessar e se lavar na presença de Deus. A gente ora, a gente confessa o pecado, se arrepende, clama pelo sangue de Jesus, que nem diz lá em 1 João. Vamos ler lá em 1 João 1, do 7 ao 9. Então, diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, então nós temos que seguir Jesus e andar na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque a luz mostra a minha situação. Eu não vou querer andar de briga com os outros se eu estou em iniquidade, se eu estou em pecado. Então, eu tenho que primeiro consertar o meu coração, né? Então, se eu andar na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu confesso meus pecados, clamo pelo sangue de Jesus e sou purificado, né? Agora, vamos ver o 9. Se confessarmos os nossos pecados, então eu confesso o meu pecado, né? Aí, o que diz aqui? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí eu clamo pelo sangue de Jesus, né? E ele me purifica de toda injustiça, né? Mas eu tenho que reconhecer a minha situação de pecador, porque se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E aí a palavra dele não está em mim, né? Então eu preciso reconhecer a condição em que eu estou. Não sei que nem o fariseu e o publicano, né? O fariseu se achava justo, mas ele era orgulhoso, julgador, né? E o outro reconhecia que era pecador, o publicano, né? Então, nós temos que reconhecer a nossa condição diante de Deus, clamar para ele nos capacitar a estar nos arrependendo, clamando pelo sangue, né? E sendo purificado diariamente na presença de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, a gente viu nessa mensagem que Jesus, quando exorta, ele quer sempre o quê, né? Trazer luz para nós, a gente enxergar os defeitos que nós temos, e através dessa luz, ele quer o arrependimento, né? Que a gente tome sempre uma decisão de mudança. Esse é o objetivo do Senhor, né? Então, a importância que tem a gente entender, quando o Senhor fala com a gente, tomar uma atitude de mudança, né? O Espírito Santo vai nos ajudar sempre nessa mudança. Amém? A lembrar para os irmãos, esse fim de semana tem encontro micro-regional, lá em Novo Hamburgo, né? Vai ser no sábado, dia 8, mas amanhã, dia 7, já tem o culto de recepção, às 20 horas, né? 8 da noite, todos transmitidos pela internet, o canal da Rádio e TV Menorá. E lembro também, está assistindo hoje esse vídeo, gostou do vídeo? Não é inscrito no canal? Te inscreve no canal. A tua inscrição vai nos ajudar a impulsionar esse vídeo, né? Se inscreve no canal, gostou do vídeo? Curte, comente, isso é importante, o teu comentário é importante também, né? Comente, compartilha. Amém, irmãos? Isso vai ajudar a fazer com que essa mensagem vá a mais pessoas. Agradeço àqueles que têm comentado, aqueles que têm compartilhado também, né? Isso ajuda o canal e a mensagem para mais pessoas, né? E eu noto que muitos irmãos lá de Santa Bárbara estão assistindo a nossas lives. Eu vejo ali os comentários deles, né? Sempre eles comentam ali com a gente. Os irmãos nossos lá da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Amém? E eu convido vocês, agora 8 horas tem o culto dele lá também. Igreja de Santa Bárbara. Tu quer continuar recebendo, né, um alimento aí? A hora que terminou a live aqui, vai lá para o YouTube e ali o canal de Igreja em Santa Bárbara. Vai continuar tendo ali também o Evangelho do Reino. Amém, meus irmãos? Mas, então, de para nós fazer a oração final, agradecendo o Senhor, finalizando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos, ó Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor Jesus, estar através da Tua palavra, Senhor, através dos louvores, Senhor. Que Tu venha, Senhor, estar alcançando cada um, Senhor, que assiste essa live no presencial, no online, Senhor,
agora ou depois, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tu venha, Senhor, estar operando, Senhor, que tu venha estar purificando as nossas almas, Senhor. Nos capacita a andar em obediência a Ti e a Tua palavra, Senhor, para que a nossa alma seja restaurada, Senhor, através da obediência à palavra, a obediência à verdade. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, clamamos, continua, Senhor, a obra que Tu já começaste em nós. Nos apronta, Senhor, até o dia da volta do Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, então. Saudar aqui a irmã Elizabeth. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, irmã. Boa noite. Irmã. Boa noite. Irmã Núbia também está aqui com a gente. Sullivan. E o irmão Zé Marcondes. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Até